Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o médico e vereador Gilberto Natalini. Boa tarde, vereador. Boa tarde. De 0 a 10, que nota que o senhor dá para a qualidade do ar hoje aqui em São Paulo? Hoje choveu, né? Chovendo melhora um pouco a qualidade, daria uma nota 6. E, no geral, durante o ano todo? Antes de ontem, durante os períodos de estiagem, minha nota como médico para o ar de São Paulo é 3, não chega a 4, minha nota de 0 a 10. E durante o ano, vereador, qual que é a média geral? A média geral nós poderíamos dar uma nota também 6. Que é uma nota ruim, né, vereador? É uma nota ruim porque o ar é ruim. O ar é muito ruim em São Paulo. Ruim. Em condições atmosféricas melhores, ou seja, em período de chuva, em período de vento, existe a formação da poluição, mas ela é mais dispersada. Agora, quando tem estiagem e não tem vento, aí a coisa pesa, mas pesa para valer. Quais são os principais problemas de saúde por conta dessa baixa umidade, vereador? Olha, nós temos dois tipos de poluição, né? Que a gente tem que prestar atenção. Um são os gases de efeito estufa, que é o monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, e o outro são as poluições particuladas. As poluições particuladas, principalmente os particulados de enxofre. Cada um atua de um jeito. O que prejudica mais a saúde humana são os particulados. Os particulados são fundamentalmente criados pelo motor a diesel e os gases de efeito estufa pelo motor a gasolina. Mas o particulado de enxofre, ele causa na gente, né? Ele causa na gente irritação dos olhos, irritação da garganta, bronquiolites, bronquites, pneumonias, doenças do aparelho respiratório. Mas também causa, e aí sim é a principal problema, doenças do aparelho cardiovascular. Então, por exemplo, o professor Paulo Saldiva provou em pesquisa que nós perdemos mais de 4.000 vidas todo ano em São Paulo por causa da poluição. E que nos períodos de estiagem grave, com pouca chuva, ou sem chuva, e que a poluição é muito violenta, o número de pessoas que procuram os hospitais públicos com infarto de miocárdio é 2,5 vezes maior. Nossa. Ou seja, é muito pior do que a gente imagina. O agravo à saúde humana causado pela poluição numa cidade como São Paulo é gravíssimo. As pessoas não têm ideia do que nós estamos respirando e quais as consequências ruins para a nossa saúde. Crianças e idosos sofrem mais ou todo mundo sofre? Crianças e idosos sofrem mais do ponto de vista de doenças respiratórias. Esse dia eu fui num pronto-socorro visitar um paciente, você sabe que eu exerço a medicina. Sim. Fui lá ver um paciente, o pronto-socorro público. Cheguei lá, tinha 28 mães na fila da inalação, porque não tinha aparelho suficiente, todas com as crianças no colo, dispneicas, com falta de ar e etc e tal, por quê? Bronquiolite e bronquite. Crianças e idosos, crianças, bronquiolite, bronquite e pneumonias. Idosos, mais pneumonias. É o que causa muito adoecimento e morte de idosos. Os adultos como nós, o problema de doenças cardiovasculares também é enorme, porque esses poluentes atingem o coração, o sistema circulatório e dão realmente um número maior de insuficiência coronariana e causa, então, falta de oxigênio no coração, infarto, e o número de infartos é maior, o número de mortes também. Nós perdemos 4.000 vidas na capital, quase 8.000 vidas na Grande São Paulo e 15.000 vidas no estado de São Paulo, todo ano por conta da poluição do ar causada principalmente pelo cano de descarga da frota automotiva. É grave. 4.000 vidas por ano na cidade de São Paulo? Segundo Paulo Saldiva, patologista, professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina. Vereador, quando o Marcos Campos fez a reportagem que a gente trouxe, nosso querido Marquinhos, mais conhecido como Marquinhos aqui pra gente, vereador, né? Ele abriu a reportagem dele com a palavra aparentemente, que chamou a atenção. Aí eu e a Adriana, a gente conversava antes do jornal e a gente conversava inclusive com o Marcos sobre isso. Porque na função sintática que ela cumpre, ela demonstra, ela traz à tona o hiato que existe entre a explicação do senhor, médico, e a explicação técnica. Então o Marcos falou, aparentemente a qualidade do ar melhorou na cidade de São Paulo. Esse aparentemente, ele cumpre essa função de dimensionar que a argumentação do senhor como médico parece ser, se eu entendi direito, um pouco diferente daquela que a técnica da CETESB nos trouxe. Está errado o raciocínio? Não, cada um vê de uma forma, né? Quer dizer, eu acho que o que você mede no dia, por
por exemplo, hoje você falou, a umidade do ar está 78%. Antes de ontem estava menos de 30%. Sendo que abaixo de 40% já começa a dar complicações gerais nos seres humanos. Então, eu acho que a CETESB, ela mede o dia a dia, vai medindo. Nós analisamos a poluição em média no ano e a quantidade média de poluição que existe e a relação do ser humano com isso. E nós medimos as consequências na saúde humana. E a saúde humana, ela é afetada muito mais do que a gente imagina. A população tem uma noção assim empírica, que piora os olhos, piora a garganta, a sinusite piora, às vezes dá bronquite, crise de... Quantos doentes que procuram a gente com crise de bronquite que não tem noção de que aquilo está sendo causado pela poluição do ar. Então, e mesmo doentes cardíacos, como o próprio Saldiva falou, que tem a crise de isquemia cardíaca e é devido à poluição. Então, eu acho que são visões técnicas diferentes. Nós, como médico, a gente pega o resultado final, que é a pessoa doente, e são milhares de pessoas. Olha, para te dar um dado importante, o que se calculou na pesquisa do professor é que nós paulistanos, cada um de nós, mesmo não sendo fumante, por causa da poluição, fumamos 4 cigarros todo dia sem querer, porque a quantidade de poluição que a gente engole é como se a gente tivesse fumado 4 cigarros por dia sem ser fumante. Tá, e aí eu insisto, estou aqui, vereador, com o mapa da qualidade do ar agora. 20 estações com qualidade boa e 4 com qualidade moderada, e isso inclui inclusive a Grande São Paulo. Então vamos lá. É moderada a qualidade do ar agora na região do Itaim Paulista, na Marginal Tietê, na Ponte dos Remédios, na região de Nossa Senhora do Ó e na região de Santo André, Capoava. Essas 4 regiões têm qualidade do ar moderada. No resto, inclusive em Guarulhos, inclusive em Diadema, inclusive no Capão Redondo, ou em Santana, Santo Amaro, na cidade de São Caetano, a qualidade do ar é boa agora. Nós não somos, nem eu, nem a Adriana, nem ninguém aqui, nós não somos da área de engenharia ambiental. A gente não estudou engenharia ambiental. Agora, no termômetro das pessoas com as quais a gente convive na redação, na Câmara, familiares, pessoas próximas, a gente tem a impressão que existe um hiato entre o que a engenharia ambiental fala do ponto de vista técnico e aquilo que a população sente com base nos relatos que a gente viu na rua. Você veja o seguinte, hoje é um dia atípico, você está colocando aqui o dia de hoje. Sim. Hoje é um dia atípico, porque hoje choveu, está chovendo, quando chove, como disse a própria técnica da CETESB, lava a atmosfera, né? Precipita os particulados, a poeira é menor, porque também tem a poeira, nós não falamos da poeira. A poeira também, a produzida na cidade, ela também, quando tem ar seco e pouco vento, a poeira sobe, junto com os particulados de enxofre dos canos de descarga, também é um complicador. Com a chuva, a poeira assenta, a umidade melhora. Melhorando a umidade, já você respira melhor, você precisa de umidade, o pulmão precisa de água no ar para poder funcionar, para poder fazer a troca de gases. Então, hoje é um dia atípico, pode ser até que esteja dessa forma. Mas antes de ontem, há uma semana atrás, alguns dias atrás, estava numa situação insuportável. E quando fica 30 dias sem chover? Como é que a gente sobrevive? Eu acho realmente que é um milagre a gente sobreviver a um ar que fica 30 dias sem ter umidade, sem ter essa lavagem, tá acumulando. Se não chover e ventar, ainda dilui a poluição. Agora, se não chover e tiver um tempo sem vento, a situação da cidade é insuportável. Nós precisamos ter medidas urgentes, medidas de políticas públicas, conscientização da população. Eu fico desesperado quando eu vejo um paulistano correndo na Avenida Sumaré. Eu fico desesperado, porque ele está correndo num ambiente de concentração de poluição enorme. Ele acha que está fazendo bem com a atividade física, ele está fazendo ali... Ele está fumando mais. É quase vamos dizer assim, usando um termo forte, é quase um suicídio. Porque ele está engolindo quantidade enorme de poluição que sai dos ônibus, dos carros. Então, isso é um problema grave de saúde pública, de sustentabilidade na cidade. O problema é muito mais grave do que a gente imagina, né, vereador? E no dia 27, o senhor vai promover um seminário aqui na Câmara sobre esse assunto, né? Vou promover um seminário junto com o Instituto de Sustentabilidade, a professora Evangelina, o professor Paulo Saldiva, uma série de convidados, das 17 às 21 horas, lá no Salão Nobre. Nós vamos estar com gente de altíssimo gabarito, tanto engenheiros ambientais, como técnicos
técnicos na área, como médicos. Estamos juntando a área de saúde com a área ambiental para discutir os impactos. E vai ser anunciada uma nova pesquisa feita lá pelo professor Saldiva. Ele vai colocar aqui em primeira mão para a cidade tomar ciência do que eles estão estudando como desdobramento disso que eu estou falando aqui. Vereador... Eu convido todos para vir, inclusive vocês que queiram vir, a entrada é de graça, pode vir no 8º andar e participar das 17 às 21 horas, segunda-feira que vem. E o senhor está convidado a voltar aqui e falar sobre o assunto, Depois tá, vereador? a gente pode até trazer, inclusive, os promotores junto conosco do evento, os cientistas, que eu não sou um cientista, eu sou um cirurgião médio, tá certo? Trabalho e tal, mas não sou um pesquisador. Então, eles são pesquisadores. Nós estamos juntando a ciência com a política para tentar dar uma resposta melhor para a cidade de São Paulo. Muito obrigado ao vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde de São Paulo. Os números para você que sintonizou agora são absolutamente impressionantes. O paulistano fuma 4 cigarros por dia apenas por respirar o ar da cidade. 4.000 pessoas morrem todos os anos em decorrência da poluição na cidade de São Paulo. 8.000 pessoas morrem todos os anos em decorrência da poluição no estado de São Paulo. Na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. E 15.000 no estado. Isso. 15.000 no estado. Obrigado, vereador.